Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o encontro de Lula e Fernando Henrique Cardoso. Os dois estiveram juntos para tratar sobre democracia, mas a grande pergunta é exatamente a seguinte: o que é que eles entendem de democracia e por que esse encontro agora, justamente agora, quando se está no meio de uma pandemia e a questão político-eleitoral deveria ser a última coisa a se tratar? Bom, se você gosta desse tema, eu vou pedir que você faça duas coisas exatamente agora. Primeiro, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E segundo, que você marque os seus amigos e os seus familiares. Vamos ao tema. Eles firmaram, de acordo com as informações das suas respectivas assessorias, um compromisso visando as eleições de 2022. Foi isso mesmo que você ouviu, eleições de 2022 em plena pandemia, se discutindo um tema que não tem hoje a menor relevância para o país. Falar sobre democracia, eu vou colocar aqui o meu questionamento, porque eu acho que nenhum deles entende sobre democracia, não entende absolutamente nada. Porque democracia, primeiro de tudo, é respeitar resultados eleitorais. Foi exatamente o que eles nunca fizeram, respeitar os resultados eleitorais tanto de um quanto de outro. E agora de um terceiro, que no caso é do atual presidente, que eles colocaram como adversário sem qualquer tipo de perspectiva de entendimento ou de admissão de que alguma coisa possa dar errado ou de contribuir para que possa melhorar. Falar sobre democracia também é uma coisa que, no meu ponto de vista, nem Fernando Henrique nem Lula compreendem muito bem. Eles governaram de acordo com o chamado presidencialismo de coalizão. E o que vem a ser o presidencialismo de coalizão? É quando o presidente é o chefe de governo e também o chefe de Estado. E é também quando não existe nenhuma diferença entre as duas figuras. Nenhuma. Muitas vezes pode ser, existem países onde é chefe de governo e chefe de Estado, mas a figura pública do presidente, ele sabe diferenciar uma coisa da outra e se posicionar tanto internamente quanto externamente, diferenciando e gerando resultados positivos para as suas nações. É também quando a questão do presidente ela se caracteriza pela impostura frente à sociedade, frente ao próprio governo, frente aos outros poderes, como, por exemplo, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso do presidencialismo de coalizão que foi praticado por Fernando Henrique e Lula, o presidente da República termina ganhando praticamente poderes ditatoriais. Ele governa por medidas provisórias, pouco necessita do Congresso, coloca os congressistas sob as suas ordens, não é? Sob a sua determinação. É uma ditadura disfarçada, o presidencialismo de coalizão. Mas eu também queria falar nesse vídeo sobre os maiores escândalos de ambos, tanto do período de Fernando Henrique quanto do período de Lula e Dilma. O PT no governo, não há muita diferença entre Lula e Dilma. Começando exatamente pelo PT, porque foram casos mais recentes e casos igualmente graves, mas que tiveram uma ressonância maior na falência do sistema econômico e também na dificuldade que o sistema político brasileiro enfrenta hoje, desse radicalismo, desse enfrentamento, não de uma disputa de ideias, mas de praticamente um confronto físico entre aqueles que fazem a política brasileira para se sobreporem, para sobrepujar o outro. Os maiores escândalos do PT no governo foram os seguintes: o mensalão, que foi a compra de apoio dos deputados e senadores, cerca de 150 milhões de reais foram aplicados nesse escândalo, gerou condenação no Supremo Tribunal Federal e vários dos membros da cúpula petista foram condenados. A cúpula do PT, só não o presidente da República na época, foi toda para a cadeia. José Dirceu, José Genuíno, nós tivemos também o Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT. Quer dizer, toda a cúpula do PT foi parar na cadeia, um outro escândalo do período em que esse partido governou. A renúncia do Antônio Palocci do Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula, no final do primeiro governo Lula, foi em 2006, porque se descobriu que quando o prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo, ele cobrava propina de empresários para liberar permissão
de operacionalizar determinadas linhas de ônibus ou explorar determinado setor da economia. Um outro escândalo foi a questão de que 5 ministros da então presidente Dilma Rousseff perderam os seus cargos a seguir nominados. O senhor Antônio Palocci, da Fazenda, o senhor Wagner Rossi, da Agricultura, o senhor Orlando Silva, ministro do Esporte na época, hoje deputado federal, para se ver como a democracia brasileira precisa realmente ser aprimorada, mas que não vai ser por intermédio da discussão de 2 que não contribuem em absolutamente nada para ela. Orlando Silva, do Esporte, foi exonerado por escândalos na pasta que ele comandou na época. O senhor Pedro Novaes, ministro do Turismo, e Mário Negromonte, que foi ministro das Cidades, também por conta de escândalos de corrupção, de denúncias de desvios de recursos da sociedade. Nós tivemos também, com grande rumor, o caso do Petrolão, em que a Polícia Federal estima perdas de cerca de 50 bilhões de reais, aproximadamente, com desvios, somente com desvios. E propina, o valor é diferente, né? Tem o valor dos desvios e o valor da propina, cerca de 6 bilhões, portanto, gira em torno de 50 bilhões, corrigidos para os dias atuais, 60 bilhões foi o prejuízo causado pelo esquema do Petrolão nos governos do PT, Dilma principalmente. Mas olha, uma das questões também que eu achei escandalosa no governo do PT foi aquela questão dos boxeadores cubanos que vieram participar de eventos olímpicos aqui no Brasil e saíram, não queriam voltar para Cuba por entender que se trata de um regime despótico, ditatorial, tirânico. E o senhor ministro da Justiça os prendeu e desrespeitou o seu direito de pedir asilo político no Brasil ou de ficarem para depois procurarem asilo em qualquer outra nação livre. O que mostra que o Brasil não era, sob a égide petista, uma nação livre, lamentavelmente. Bom, os maiores crimes praticados pelo senhor Fernando Henrique Cardoso como presidente da República na época, primeiro de tudo, a gente começa pelo abafamento de denúncias. O senhor Geraldo Brindeiro, que era o procurador-geral da República dos governos do FHC, ele ficou conhecido, inclusive nominado pelo PT, como engavetador-geral da República. Quem é que não lembra desse termo do engavetador-geral da República? Outro escândalo, o caso Civan, em que foi demitido inclusive o brigadeiro Mauro Gandra, por conta do escândalo do sistema de vigilância da Amazônia, da aquisição dos equipamentos, da instalação desse sistema, e não houve CPI, alguns deputados e senadores chegaram a falar, mas a força do presidencialismo de coalizão praticado pelo FHC era tão grande que, lamentavelmente, não houve CPI, não se ficou sabendo de maiores detalhes sobre esse caso. O escândalo da pasta rosa, doações de banqueiros para membros do governo, doações ilícitas feitas por debaixo do pano, a compra de votos para a emenda da reeleição, em que foram implicados vários parlamentares, como, por exemplo, o deputado Ronivon Santiago, como, por exemplo, Chicão Brígido, Osmir Lima, Zila Bezerra, eles foram denunciados. Houve, da parte do Ministério Público, a comprovação e o encaminhamento da denúncia para os setores competentes, mas na Câmara eles foram anistiados pelos seus próprios companheiros. Houve a tentativa de fazer uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito da reeleição, seria a CPI da reeleição, mas o Fernando Henrique também conseguiu abafar a CPI da reeleição. O PT denunciou, na questão da Vale do Rio Doce, que 3 bilhões e 300 milhões foram apurados, um valor muito abaixo do que realmente valia essa que é a segunda maior empresa do mundo operando no Brasil hoje como empresa privada. Muito abaixo no mercado, portanto, o valor que foi pago. Eles defenderam na época o senhor José Dirceu, que era deputado federal, uma CPI, e o senhor Lula, que era eterno candidato e presidente nacional do partido. Mas houve o abafamento, não houve a CPI. Houve também um outro escândalo, esse aqui eu coloco como assim como eu fiz com a questão dos boxeadores cubanos, como um posicionamento meu. O repasse de recursos do governo federal na época do Fernando Henrique para a construção do TRT de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho, sob a égide daquele juiz Lalau, o senhor Nicolau dos Santos Neto. O Nicolau dos Santos Neto recebeu do governo federal os repasses, mesmo o Tribunal de Contas da União já tendo dito que havia irregularidades gritantes, flagrantes na construção. Tanto é que o Lalau foi condenado a 30 anos de
reclusão. O juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como juiz Lalau, ele cumpriu pena em sistema domiciliar até o dia em que faleceu. Ele morreu no dia 31 de maio do ano passado por conta dos desvios praticados na construção do TRT de São Paulo, desse Fórum Trabalhista de São Paulo, em que o Fernando Henrique depois, ao ser questionado, disse apenas o seguinte, e todo mundo se contentou porque o presidencialismo de coalizão, o presidencialismo de impostura ditatorial. Ele disse o seguinte: eu assinei sem ver. É o mesmo caso do Lula, que disse: olha, eu não sabia. Quer dizer, os dois eles têm realmente muito em comum e a gente está com esse vídeo exatamente mostrando essa questão. O PT dizia sobre o Fernando Henrique o seguinte: olha, é o maior corrupto da história do país. A privatização foi o maior crime praticado pelo FHC contra a sociedade. FHC deveria estar na cadeia. O Plano Real, o PT votou contra, é uma falácia, é uma enganação. Não vai resolver absolutamente nada sobre a economia brasileira. Está resolvendo até hoje, que talvez tenha sido a única obra que nem foi do governo Fernando Henrique, ainda foi do governo Itamar, mas que ele continuou e manteve, e que o Lula e a Dilma não conseguiram manter. Endividaram o país e transformaram o Brasil nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, o que se dizia ainda, o PT do Fernando Henrique, é que ele usa a fome do povo para se promover política e eleitoralmente. Agora, o que é que o FHC dizia sobre Lula? O FHC dizia de Lula o seguinte: é um falso líder, um falso messiânico. Ele usa a fome do povo para se promover. A mesma coisa, né? Usa a fome do povo, ambos usaram a fome do povo. E também, outra frase de FHC sobre Lula: corrupção é a principal marca do seu governo. Como se vê, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva têm muito em comum. Bom, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e diga aí nos comentários, não é, se esse tema merece ser aprofundado com outras análises. Tony Rodrigues, Além da Notícia.